Você conhece a mediação e a conciliação? Ambos são métodos alternativos de solução de conflitos. São métodos alternativos por quê? Porque quando você entra no judiciário, quando você entra com uma causa na justiça, você espera que o juiz receba o processo e resolva o teu caso, resolva o teu problema. Porém, a lei permite que existam essas técnicas alternativas de solução de conflitos para a parte poupar dinheiro, já que um processo judicial ele é caro, não é barato, e para a parte também ganhar tempo, para a parte evitar esperar um processo longo e resolver logo aquele caso. E também para o juiz ficar um pouco aliviado, porque a demanda, a procura lá na justiça, para entrar na justiça é muito grande. Então, para desafogar, para evitar que seja maior o volume de processos, então existem essas técnicas alternativas de solução de conflitos, a conciliação e a mediação. E ambas estão previstas no artigo 165 do Código de Processo Civil. Então, no artigo 165 do CPC, você encontra as peculiaridades e diferenças entre a conciliação e mediação. E as principais diferenças são as seguintes. O mediador ele vai atuar quando há um liame subjetivo, quando há um vínculo jurídico entre as partes. Por exemplo, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, um divórcio litigioso. Então, nesses casos, há um vínculo entre as partes, um vínculo afetivo, há um liame subjetivo, há um sentimento entre as partes. Então, o mediador ele vai atuar nesses casos. O mediador ele atua nesses casos e ele não pode se meter no caso. Ele não pode propor uma solução para o caso. Ele não pode ali tentar fazer com que as partes entrem em um acordo. O mediador ele vai só mediar, ele só vai auxiliar, ele só vai estar ali para formalizar ali um possível acordo. Já o conciliador ele vai atuar quando não houver vínculo jurídico entre as partes. Então, quando não houver um liame subjetivo, é aí que o conciliador vai atuar. Por exemplo, numa batida de carro, numa colisão de veículos. Geralmente, quando um carro bate no outro, ambos os motoristas não se conhecem. Essas pessoas não se conhecem, elas nunca se viram, geralmente, né? Na maioria das vezes. Então, nesse caso, que o conciliador irá atuar, quando não há um liame subjetivo entre as partes. E ele poderá, nesse caso do conciliador, ele poderá propor soluções para o caso. Ele poderá se intrometer. Ele poderá tentar conciliar as partes ali. Então, essas são as principais e grandes diferenças entre conciliação e mediação. Para você nunca esquecer, guarde esse exemplo do carro. Batida de carro, geralmente, é o conciliador. Carro começa com C, conciliador começa com C. Então, lembra desse exemplo do conciliador. É quando ele vai atuar quando não há um liame subjetivo, um vínculo subjetivo entre as partes. Já o mediador é quando houver vínculo jurídico entre as partes e ele não pode se meter, não pode tentar propor um acordo lá. Ele só vai estar lá para auxiliar. Então essas são as principais diferenças entre a conciliação e mediação. Qualquer dúvida pode escrever aqui embaixo, pode me mandar no direct. Estamos aí para ajudar e contribuir no crescimento, né? Eu e você crescendo juntos, assim somos mais fortes. Até a próxima e tamo junto.